E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas e eu as respondo em vídeo. Vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo e fazem uma nova pergunta, que eu vou responder no vídeo da semana que vem. E assim a gente vai se retroalimentando até o final da humanidade. Então desde o início eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos questionamentos e deixar a sua pergunta para a próxima edição. Só lembro que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, e ele está de cara nova, tá? Continua informativo como sempre, notícias, vídeos, dados de jogos, né, placar ao vivo e tudo mais, só que agora ele foi remodelado, tá mais bonitão ainda, segue totalmente gratuito, disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Começo com a pergunta do Caio Josino. Você acha que o Cruzeiro sobe com esse elenco? Qual o time certo, na sua opinião, que vai subir o cabuloso no acesso à Série A? Caio, obrigado pela pergunta. Sim, eu acho que o Cruzeiro consegue subir com esse elenco, não necessariamente porque o time esteja 100% pronto nesse momento que a gente está falando, mas porque tem bastante potencial no elenco e tem muitos jogadores que tendem a se desenvolver e a melhorar muito tendo sequência de jogos. Nosso plantel é formado por muitos atletas jovens e sobre montar um time assim, qual vai ser o 11 do Cruzeiro na Série B? Eu acho meio cedo, sabe? Essa formação que o Anderson está usando agora, ela parece ter uma base interessante, os jogadores parecem funcionar bem dentro dessa lógica. É claro que tem muita coisa para melhorar, ninguém nega isso, né? A gente está só começando aí a disputa da Série B, mas eu acho que o Cruzeiro tem uma ideia de jogo que pode funcionar e o nosso elenco tem capacidade sim. É claro, um ou outro jogador chegando pode ajudar? Sem dúvida pode. O próprio presidente do Cruzeiro falou que o clube está sempre buscando aí negócios, mas a situação financeira é complicada, então eu não esperaria muitos reforços não. Mas quando a gente compara o Cruzeiro de hoje com aquele Cruzeiro do início do ano, que tinha muita dificuldade, né? A gente teve algumas contratações pontuais, a gente teve alguns jogadores subindo de rendimento também, com uma proposta de jogo um pouco mais interessante, e eu acho que nós estamos num bom caminho, mas realmente traçar um 11 ideal do Cruzeiro para subir, eu acho muito cedo, tá? A gente tem um elenco grande, quase 40 jogadores no plantel, e acho que é possível sim achar aí pelo menos 2 peças por posição para que a gente tenha um time competitivo e consiga o acesso. O David Ferreira, talvez seja Davi, pergunta: muita gente vem falando que em breve o futebol brasileiro estará dominado por menos times, uns 4 ou 5. Você acha que o Cruzeiro conseguirá estar nesse grupo de times competitivos que lutam por título? David ou Davi, obrigado pela pergunta. Nesse momento, a tendência não é que o Cruzeiro esteja no grupo de protagonistas, tá? Por uma questão muito simples, né? Em qualquer lugar do mundo, quais são os times tratados como protagonistas em seus campeonatos? Aqueles que têm mais grana, que têm mais capacidade de investimento, de atrair grandes jogadores, e o Cruzeiro hoje é um dos times grandes em pior situação financeira disparado, né? Tanto que a gente está inclusive na Série B e com uma dívida absurda aí de 800, 900, sabe-se lá quantos milhões. Então nesse momento, querer que o Cruzeiro seja um dos 4 ou 5 melhores times do Brasil, caso a gente consiga de fato voltar para a Série A na próxima temporada, é assim, é surreal, não faz o menor sentido, tá? O Cruzeiro subindo para a primeira divisão, o que tomara que aconteça, todo mundo precisa disso, né? Para que o clube consiga se recuperar. O Cruzeiro subindo de volta para a Série A, o primeiro objetivo dele na próxima temporada é permanecer na primeira divisão. Não tem outra, tá? Esse negócio de querer ser um time que briga, que disputa todos os títulos, isso não vai ser da noite pro dia, vai demandar uma recuperação financeira muito bem feita, e a gente não pode querer exigir demais e colocar a responsabilidade desses jogadores, dessa comissão técnica e até mesmo dessa diretoria de fazer milagre, tá? O Cruzeiro tem uma situação muito complicada, mas a recuperação vai ser gradual, não é de um ano para o outro que a gente vai sair de uma Série B para bater campeão de Copa do Brasil, de Libertadores. Eu acho que pedir título de primeiro nível, né, do Cruzeiro nesse momento é até injusto. O P Pimenta pergunta: se você pudesse escolher 3 ex-jogadores do Cruzeiro já aposentados para trabalhar no clube, quem seriam e quais cargos eles ocupariam? Pimenta, obrigado pela pergunta e obrigado pela força aí também. Cara, assim, eu tenho 3 nomes aí que são de fato 3 caras que eu tenho como ídolos do Cruzeiro, que eu gostaria de vê-los trabalhando no nosso clube, tá? Eu vou falar só 3, acho que a gente poderia citar mais alguns outros, mas eu não colocaria nenhum deles num papel realmente central nesse momento,
porque acho que para o cara assumir um papel ali de tomada de decisão, ele precisa se preparar para isso, e eu tenho dúvidas se esses camaradas têm de fato esse nível de preparação. Dos três, o único que eu botaria para trabalhar no elenco principal do Cruzeiro seria o Sorin, tá? Por quê? Não seria uma função de tomada de decisão efetivamente, mas seria ali um gerente de futebol. Basicamente a função que o David exerce hoje, e apesar de ser um ex-jogador do Cruzeiro que teve uma passagem muito boa, apesar de muito curta, né? Foram só 6 meses, eu não consigo ter grande confiança no trabalho do David, e acho que o Sorin é um cara que tem muito mais identificação, que já provou ter muita facilidade, né, para lidar com jogadores, é um cara que também está acostumado a trabalhar na comunicação e é inegavelmente um grande ídolo da história do Cruzeiro. Eu gostaria de ver o Sorin nesse papel, fazendo esse meio de campo entre diretoria e elenco, e sendo um cara que também vai estar em contato, vai estar aprendendo sobre negociações, sobre gerenciar um clube de futebol, para que ele seja o homem forte do Cruzeiro no futuro, tá? Eu gostaria muito de ver o Sorin sendo um diretor de futebol do Cruzeiro, porque me parece um cara correto, é um cara que entende muito de futebol, e acho que ele, bem preparado, poderia ser um profissional de excelência. Eu também gostaria de ver o Alex fazendo um trabalho como técnico do time sub-20 do Cruzeiro. Eu já falei isso em outras oportunidades, que eu gostaria de ver o Alex trabalhando na base do Cruzeiro e subindo com uma galera, sabe? Sendo aquele camarada que tem ali uma observação de perto, que conhece sub-20, sub-17, sub-15 e que faz o trabalho de campo, né? Porque o próprio Alex já mostrou em várias oportunidades que ele tem esse desejo de ser treinador. Então eu pensaria nele como treinador na base, se não for no sub-20, que seja no sub-17, mas pensando nele subir com uma galera, subir para o sub-20 e depois para o time principal. Eu acho que seria muito legal se a gente tivesse de fato um trabalho aí de médio e longo prazo com um cara que é muito inteligente, muito identificado, é o melhor jogador que eu vi com a camisa do Cruzeiro. E o terceiro nome seria o Dida, tá? Eu gostaria muito de ver o Dida trabalhando como preparador de goleiros mesmo, que eu acho que é uma coisa que ele entende muito, e ele teria muita coisa para passar para os goleiros, especialmente em momentos decisivos das partidas. O Dida sempre foi um goleiro notabilizado aí por ser um cara muito frio, um cara muito tranquilo, às vezes até demais, né? Ele pega um pênalti, por exemplo, pelo Corinthians, que ganha lá o Mundial do Vasco, e o Dida sai andando de boa, tipo, porra, só mais uma terça-feira. E isso não é uma crítica de forma nenhuma aos atuais preparadores de goleiro do Cruzeiro, principalmente o Léo, né, que subiu do sub-20 e acho que é um cara muito competente, né, na formação de goleiros. Eu acho que o Dida poderia ser um cara a acrescentar, até pela experiência que ele teve dentro de campo. Então, basicamente, seriam esses três. Não é coincidência que sejam aí talvez os meus três maiores ídolos com a camisa do Cruzeiro. O Álvaro Cardoso pergunta: Ademir do América ou João Paulo da Caldense são uma boa pro Cruzeiro? Álvaro, obrigado pela pergunta. Quando você fala João Paulo, eu acho que você quer dizer João Vitor, né? Porque pelo que eu olhei no elenco da Caldense aqui, João Paulo é o nome do goleiro reserva, né? E o atacante de lado, rapidinho, habilidoso, que tem 4 gols no Campeonato Mineiro, é João Victor. Então eu acho que você tá falando dele, e eu vou falar então do João Vitor e do Ademir, esse que é mais conhecido do América. O Ademir tá no América desde 2018, né, quando ele se destacou no Campeonato Mineiro a serviço do Patrocinense, foi contratado. Tá com 25 anos, né, ele é um ponta que joga preferencialmente pelo lado direito, é canhoto. Além de América e Patrocinense, ele jogou lá no futebol paulista, no Nacional, jogou no Jaraguá, Inter de Limeira, Taubaté e passou também pela categoria de base do Benfica. Eu gosto do futebol do Ademir, é um jogador rápido, habilidoso, tem aí suas virtudes, mas eu acho que pensando num cara que já tá com 25 anos e não conseguiu dar esse salto, né, ele não é uma unanimidade nem no próprio América. Então eu acho que é um jogador que traz muita dúvida se ele conseguiria de fato botar a camisa do Cruzeiro e render em alto nível. O João Vitor já é uma situação um pouco diferente, né, ele completou 21 anos nessa temporada, faz bom Campeonato Mineiro aí a serviço da Caldense. Antes dessa equipe ele já tinha jogado pelo Red Bull Bragantino e pelo Grêmio Osasco. Se eu tivesse que apostar em um dos dois, seria no João Vitor, pensando na questão de ser um jogador mais jovem, que tem um potencial de evolução maior, tá? É claro, a gente não observou tanto assim desse jogador, o Ademir a gente já teve a oportunidade de ver um pouco mais, e até por isso eu acho que em potencial o João me parece ser um jogador que pode chegar mais longe na carreira do que o Ademir. Mas pensando em qualquer um dos dois, eu acho que é complicado enxergar um desses caras como opções mais certas do que os jogadores que estão no elenco do Cruzeiro hoje, principalmente esses jovens aí, como o Stênio, como o Riquelmo, como o Caio Rosa, que não tem tido oportunidades, enfim. O Cruzeiro tem jogadores também jovens que eu acho que se tivessem jogado 10, 12 partidas no
Campeonato Mineiro, poderiam muito bem ter marcado 4 ou 5 gols, como esses camaradas aí fizeram. Passa muito pela questão de oportunidade, tá? Então eu, considerando a situação financeira complicada que o Cruzeiro vive e o fato dos dois jogadores demandariam algum investimento para trazer, não seriam nomes que eu buscaria a contratação. Mas não acho que são jogadores ruins e eu penso muito mais no seguinte: o cara é uma certeza? Não é. É aposta. Se é aposta, eu prefiro apostar nos nossos. O Pedro Ulloa pergunta: por que você acha que o Anderson insiste tanto no Maurício pela esquerda? Eu vejo como um desperdício, porque se for para cruzar e tal, temos opções de laterais que sobem bem, e se o jogador cortar para o meio é até melhor para ultrapassagem. Pedro, obrigado pela pergunta. Eu também penso que o Maurício pode render mais jogando pelo lado direito, até porque foi assim que ele apareceu na base, foi assim que ele se destacou, foi assim que ele teve alguns bons jogos pelo profissional. Só que o Anderson deu uma entrevista recente falando sobre isso, depois do jogo contra o Patrocinense, né, que foi aquela semifinal aí do Inconf Champions, e o Anderson falou algumas questões que eu acho que resumem bem e eu até sou obrigado a concordar com ele. Um jogador do nível do Maurício precisa ser formado para jogar em ambos os lados. Acho muito pouco produtivo no processo de formação de um atleta que ele se especialize a jogar só de uma forma. Então eu conversei com ele, trocando ideia, eu falei que seria um desafio para ele também poder fazer aquilo que ele já faz pelo lado direito, que ele possa fazer pelo lado esquerdo. Essas são palavras aí do treinador Anderson Moreira e de fato, quando a gente pensa na formação de um jogador, um moleque de 19 anos, ser restrito a jogar em uma posição de uma forma, eu acho que de fato é muito pouco, né? E pensando no desenvolvimento do Maurício para ele ser um jogador melhor, de fato, testar ele em outras posições, um pouco mais recuado, às vezes como falso 9, eu acho que tudo isso pode agregar mais características ao jogo dele, ele entender melhor o jogo como um todo e pode ser um jogador melhor, inclusive, para o Cruzeiro. Mas quando a gente pensa na produção do time nesse momento, eu concordo com você que o Maurício pela direita costuma fazer mais sentido, pelo estilo de jogo dele, para facilitar a finalização, já que ele é um dos melhores jogadores para bater no gol que a gente tem, e é um dos jogadores que tem mais esse ímpeto de fazer gol, que é uma coisa muito importante para jogadores ofensivos, né? Mas quando o Anderson explicou essa questão do desenvolvimento do atleta, eu acabo concordando com ele, e pensando a médio e longo prazo, eu acho que faz todo o sentido, né? Acho que a gente pode discordar se o momento não exige que a gente utilize os jogadores na posição em que eles são melhores, né? Porque a gente tá numa Série B, com pontuação negativa e todos os problemas que todos conhecemos, mas eu gostei do fato do Anderson ter dito que conversou com o jogador e que tá pensando nele não apenas para essa temporada, mas pensando no cara, no desenvolvimento e no grande jogador que ele pode se tornar, porque de fato o Maurício tem muito talento. O Vitão Eterno Combinações pergunta: cite jogadores formados pelo Cruzeiro que atualmente estão na Europa e em qual time? Vitão, obrigado pela pergunta. Eu vou citar uma galera aqui agora, tá? São jogadores aí de diferentes gerações, são uns bem jovens, alguns que já estão numa reta final de carreira, mas concordo que nenhum tá tendo aí um grande brilho no futebol europeu nesse momento. O Gabriel é um goleiro que surgiu como promessa do Cruzeiro, foi negociado com o Milan em 2012 e tá rodando pela Itália desde então. Além do Milan, ele jogou por Napoli, Cagliari, Perugia e Lecce, né, seu clube atual, que foi rebaixado para a Série B italiana. Ele jogou 35 partidas na campanha. O Gomes saiu recentemente do Watford e pode ser que anuncie aposentadoria a qualquer momento. Ele está com 39 anos e passou as últimas 16 temporadas no futebol europeu, a serviço de PSV, Tottenham, Hoffenheim e finalmente o Watford. Gabriel Brazão é outro goleiro que foi vendido de uma forma ridícula no início de 2019 para a Inter de Milão, mas ficou uma temporada no Parma para cumprir regras ali da Liga Italiana. Ele pertence à Inter e jogou essa temporada emprestado ao Albacete da Espanha, onde fez 7 partidas e sofreu 6 gols. O Murilo saiu no meio do ano passado e fez uma boa primeira temporada no Lokomotiv Moscou. Ele jogou 32 partidas pelo clube russo, foi vice-campeão nacional e disputou a fase de grupos da Champions League. O Wallace foi vendido ao Mônaco em 2014, jogou 2 temporadas no clube francês e de lá foi vendido para Lazio. Após 3 anos na Itália, ele jogou essa última temporada emprestado ao Braga de Portugal e atuou apenas 16 partidas por lá e está de volta na Lazio agora. O Bruno Viana está com 25 anos, joga pelo Sporting Braga, né, atuou junto com o Wallace nessa temporada e tem sido especulado em clubes maiores da Europa. Ele fez 49 jogos nessa temporada europeia e marcou 1 gol, e ele passou também pelo Olympiacos da Grécia antes de jogar em Portugal. O Vitinho é lateral direito, mas pode jogar também como ponta. Ele foi comprado em 2018 pelo Cercle Brugge, que é um clube ligado ao Mônaco. Fez 12 partidas na sua primeira temporada na Bélgica, mas não joga partidas
partidas oficiais desde abril de 2019 e eu não sei qual é o motivo, tá? Ele teve negociando para voltar pro Brasil esse ano, mas nada aconteceu. Outro lateral direito é o Lucas Soares, que saiu do Cruzeiro ao fim do seu contrato em dezembro de 2018 e foi pro Alverca de Portugal. Após 6 meses, ele se transferiu pro Vitória de Guimarães, também lá de Portugal, e jogou 3 vezes pelo time principal nessa última temporada. O glorioso Bruno Ramires está jogando no Feirense, tá? Da segunda divisão portuguesa, participou de 18 jogos nessa última temporada e marcou 2 gols. O Charles foi formado no Cruzeiro, saiu lá em 2008, voltou para cá em 2011 e desde 2015, quando o contrato dele acabou com o Cruzeiro, ele tá jogando no Antalyaspor da Turquia. Tá com 35 anos atualmente, processando o Cruzeiro inclusive, e nessa última temporada jogou 21 partidas. O Weber é meia, tá com 28 anos e nunca teve chance no profissional do Cruzeiro. Após 4 anos jogando pelo Marítimo lá de Portugal, ele tá na sua segunda temporada a serviço do Vitória de Setúbal. Esse moleque era muito bom de bola na base do Cruzeiro. Quem também teve certo destaque foi o Léo Bonatini, que tá com 26 anos e pertence ao Wolverhampton da Inglaterra, mas disputou a última temporada emprestado ao Vitória de Guimarães de Portugal. Ele marcou apenas 6 gols em 28 partidas por lá. O Jonatas é aquele centroavante que foi campeão da Copinha em 2007, naquela geração do Guilherme. Ele tá com 31 anos atualmente e fez 7 gols em 14 partidas nessa temporada a serviço do Elche, da segunda divisão espanhola. Ele jogou antes por AZ Alkmaar, Brecha, Pescara, Torino, Real Sociedad e Hannover. Além desses, tem alguns jogadores que jogaram muito tempo na Europa e recentemente foram pro futebol das Arábias, e eu achei importante citar casos aí do zagueiro Maicon, né, que até teve uma passagem recente pelo São Paulo, mas jogou muito tempo em Porto e Galatasaray, e tem também o Seba, que é um atacante que foi muito mal pelo Cruzeiro, mas é cria da nossa base, e lá na Europa ele rodou por Porto, Estoril e Olympiacos. E tem também uma galera que tá jogando no Alverca lá de Portugal, é um clube de divisões inferiores, né, mas tem lá o zagueiro Ronaldo, o meia Alex, que chegou a jogar no profissional, tem o Rick Senna, o João Luiz, tem uma galera lá que passou pela base do Cruzeiro que tá atualmente em Portugal, e pode ser que eu tenha esquecido algum nome, tá, mas os principais que eu lembrei estão aí, com um breve histórico, né, ou pelo menos um detalhamento dessa última temporada deles. O Leonardo Guzzo pergunta: quando surgiu a mística de jogar de uniforme branco em partidas decisivas? Leonardo, obrigado pela pergunta. Eu achei essa resposta lá no Cruzeiropédia, tá? E essa mística do Cruzeiro usar branco começou no Brasileiro de 1987, embora eventualmente o Cruzeiro jogue de branco algumas partidas desde a década de 50. Nesse Brasileirão de 87, que foi a Copa União, né, o Cruzeiro vinha com dificuldade para se classificar, inclusive de 5 empates seguidos, muitos deles por 0-0, até um jogo que o Cruzeiro foi pegar o Internacional no Mineirão e a gente botou o uniforme branco. Nesse dia o Cruzeiro ganhou por 3-0. E aí nessas últimas 7 rodadas o Cruzeiro ganhou 5 jogos e empatou 2. Até fez um ou outro jogo com a camisa azul, mas a maioria dessas partidas foram de branco e a gente conseguiu resultados importantes. Ganhou do Curitiba fora de casa, empatou com o Fluminense, e na última partida da fase de classificação o Cruzeiro ganha do Santos lá em São Paulo por 1-0, jogando de branco, inclusive com gol completamente impedido do Careca na ocasião, e o Cruzeiro classifica para a semifinal do Brasileiro. A gente faz o primeiro jogo contra o Inter lá no Beira-Rio, joga com o uniforme branco lá e a partida fica 0-0. No jogo de volta aqui no Mineirão, pelo menos a informação que tem, né, é que o Internacional não trouxe seu uniforme vermelho para Belo Horizonte de propósito, trouxe só o uniforme branco. Com isso, o Cruzeiro foi obrigado a jogar com a camisa azul e a gente acaba perdendo esse jogo em casa por 1-0, com gol na prorrogação inclusive, e o Internacional é quem vai para a final do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é eliminado. Mas pelo registro que eu encontrei na Cruzeiropédia foi isso mesmo, tá? Nesse Brasileirão de 87. Desde então, em vários momentos, o Cruzeiro botou esse uniforme branco, né? Às vezes deu certo, tipo na semifinal da Copa do Brasil em 2017 contra o Grêmio. Teve o episódio também do 6-1, obviamente, né? Que a gente jogou todo de branco. Mas em várias ocasiões não deu em nada também, né? Como na final da Copa do Brasil de 2014, na final da Mercosul 98 também contra o Palmeiras. Até no ano passado, na disputa do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tentou ali botar o uniforme branco e nada deu jeito, a gente acabou rebaixado da mesma forma. E eu acho que essa mística da camisa branca é muito mais uma curiosidade do que ter qualquer efeito prático dentro de campo, né? Eu realmente não sou supersticioso, não sou de acreditar muito nessas coisas. Gostaria que vocês opinassem, inclusive, porque eu, pelo menos, acho que o uniforme branco do Cruzeiro é muito bonito, só que eu não gosto muito do branco com o short azul, tá? Eu prefiro quando o Cruzeiro joga todo de branco, que eu acho que fica doido demais. E por fim, o Varley Santos pergunta: você já tentou ser jogador de futebol?
futebol, se já em qual time da Europa você gostaria de atuar? Varley, obrigado pela pergunta. Eu não diria que eu tentei ser jogador de futebol, porque eu sempre tive consciência que eu não tinha qualidade suficiente para isso. Até joguei um pouco mais de um ano ali numa escolinha de futebol, que depois virou afiliada até do Atlético Paranaense, né? Então, assim, tive ali alguma noção de jogar bola. Eu era um volante medíocre, tá? Apelava muito pra violência. Eu não me lembro de ter saído sequer de um jogo sem ter tomado cartão amarelo. Eu realmente era muito ignorante. Mas eu era moleque, eu tinha ali meus 11, 12 anos. Normalmente eu era cobrador de faltas e de escanteios, não porque eu fosse um exímio batedor, porque eu tenho a manha de bater na bola, é porque eu tinha mais força que a maioria, né? Então eu conseguia bater o escanteio e jogar na área, conseguia bater a falta, passar da barreira. Fiz alguns gols, devo ter feito uns 4, 5 gols aí na minha breve carreira enquanto um jovem atleta de futebol, mas eu sempre tive consciência que eu não era bom o suficiente, que eu não tinha qualidade para virar profissional, tanto que até hoje quando joga pelado eu costumo jogar no gol, porque no gol você não precisa correr e porque no gol é aquele negócio, né? Ninguém quer ir pro gol. Então eu jogo no gol ali para viabilizar a pelada, fico ali pegando uma bola ou outra, não vou ficar pulando e machucando para defender bola, entendeu? Até porque o atacante quer fazer gol, né? Bate no canto que vai ser gol, cara. Não vem me dar bolada também que todo mundo vai sair triste. E sobre jogar em algum clube europeu, se eu fosse bom o suficiente, eu gostaria de jogar assim num clube bem lado B, cara. Tipo assim, ó, no Ludogorets da Bulgária. Imagina que da hora. Você tá lá jogando na Bulgária, as pessoas nem sabem que você existe no Brasil, você tá ganhando seu dinheiro, tocando sua vida. Eu acho que seria muito legal, né? Pensando em clube grande, assim, eu gostaria de jogar em Premier League, se eu fosse bom de bola, coisa que eu não sou, tá? Porque a Premier League parece de fato ser a liga mais desafiadora para qualquer jogador, né? Mas eu aceitaria muito bem uma vida medíocre, ser terceiro goleiro, assim, de algum time holandês, assim. Eu acho que seria uma carreira bem da hora. O importante era ganhar o seu dinheiro, não ter a possibilidade da torcida aí na sua casa te bater. E se porventura seu time for campeão, você aparece lá na foto felizão. Se tiver briga, você aparece da voadora. Então eu realmente nunca tive muita qualidade para ser jogador de futebol. Gosto demais de jogar bola, embora seja péssimo. Só que nesse tempo de pandemia é meio complicado a gente sequer pensar em jogar bola, né? Vai demorar muito para que a gente tenha essa possibilidade. Mas quem sabe aí daqui a alguns meses, vai saber daqui a um ano, a gente possa ter esse prazer de novo de voltar a jogar uma peladinha. E até fazer uma pelada aqui no canal, né? Que eu já dei essa ideia, falei que gostaria de fazer há um tempo atrás. E eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse fazer no futuro. Faz uma pelada, toma um negócio ali, seria bem legal. Quem sabe, né? Fica aí como um dos projetos futuros pro canal. Bom, galera, se gostou do vídeo eu peço que deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas que a gente abordou e também deixar o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!